Eu não sei você, mas muitas vezes eu já ouvi da boca de algumas pessoas que a história da volta de Jesus Cristo pode até ser uma lenda. Mesmo porque, da mesma forma que falaram para mim que Jesus está prestes a voltar, também disseram as mesmas coisas para os meus pais, para os meus avós e para os pais dos meus avós. Muitas pessoas também já me disseram que eu não deveria me preocupar com isso, que eu deveria viver a minha vida porque provavelmente a volta de Cristo jamais acontecerá. Bem, eu posso até concordar com o fato da mesma história estar sendo contada de geração a geração em relação à volta de Cristo. Porém, existe um fato de extrema importância em relação à volta de Jesus que, na verdade, poucas pessoas prestaram atenção. Esse é um dos principais fatos pelo qual muitas pessoas no passado já ouviram a mesma história sobre a volta de Cristo. Bem, quando lemos na Bíblia sobre a volta de Jesus, precisamos entender que para que Cristo volte, tudo o que está escrito na Bíblia precisa ser cumprido. E quando se refere à volta de Jesus, não devemos somente olhar para o que está escrito no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, porque lá encontramos fatos que no qual poderá nos dizer praticamente algo de extrema importância, indicando perfeitamente a proximidade da volta de Cristo. Eu tenho que te confessar uma coisa. Quando eu comecei a estudar esse tópico, eu fiquei extremamente chocado com o que foi revelado a mim. E Deus colocou em meu coração um desejo enorme para reproduzir este vídeo, para que você também veja que o tempo da volta de Jesus está muito mais próximo do que você pensa. E para entendermos o que estou querendo lhe dizer, vamos voltar então no passado, aonde Deus revela a Oséias datas de extrema importância sobre o fim dos tempos. Por volta de 753 a.C., Oséias foi um profeta que foi usado por Deus para entregar uma mensagem aos descendentes de Abraão, os israelitas. E no livro de Oséias, nós encontramos uma profecia que lhes permite saber que pelo fato deles terem rejeitado a Deus, eles seriam punidos pelas nações. Mas por causa da graça e misericórdia de Deus, ele os salvaria um dia e os ressuscitariam. Agora, essa profecia foi parcialmente cumprida no ano de 722 a.C., quando os assírios chegaram e levaram os israelitas para o cativeiro. Mas o que estamos prestes a ver é que a profecia de Oséias também foi escrita em paralelo com o futuro e tem cumprimento em eventos recentes. Então, com certeza, você verá que até o final deste vídeo será evidente que a Bíblia predisse a história. No livro de Oséias, vemos uma advertência profética aos israelitas, relevando que uma vez que eles rejeitaram a Deus, sua mão de proteção seria removida e seus inimigos os alcançariam. Mas Oséias também oferece esperança quando ele diz que a sua nação será revivida e que um dia eles até mesmo viverão na presença de Deus, quando o Messias, o rei da linhagem de Davi, vir nos últimos dias para governar sobre eles. Agora uma coisa eu devo lhe dizer. Sempre que é mencionado os israelitas, também está se referindo ao povo judeu, porque mais tarde os israelitas ficaram conhecidos como povo judeu. Então, essa profecia diz respeito principalmente ao povo judeu. Assim, o livro de Oséias menciona como os israelitas, ou como o povo judeu, um dia enfrentaria perseguição e destruição por rejeitar a Deus. Mas no capítulo 6, Oséias lhe dá esperança e através de uma poderosa profecia, ele revela duas coisas. Primeiro, ele os deixa saber quando Deus os perdoaria e reviveria sua nação israelita. E o segundo, ele os deixa saber quando Deus os levantará para viver em sua presença. Isso é muito importante, então preste atenção. Primeiro, ele os deixa saber quando Deus os perdoaria e reviveria a nação israelita. E
E o segundo, ele os deixa saber quando Deus os levantará para viver em sua presença. Bem, então a coisa surpreendente é que Oséias aqui dá um prazo para quando a nação seria revivida. E a história comprova que essa profecia, mais uma vez, foi cumprida. Mas antes que possamos entrar em detalhes de quando sua nação foi revivida, devemos primeiro descobrir quando ela foi destruída. Então vamos olhar a profecia de Zacarias. Zacarias 13, versículo 7. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Então aqui temos Deus falando através de Zacarias, e ele diz que quando esta pessoa chamada pastor for morta, ok? Isso começará o momento em que as ovelhas serão dispersas, e eles perderão sua nação. Primeiro de tudo, em todo o Antigo Testamento, o povo de Deus, os judeus ou os israelitas, sempre foram referidos como ovelhas de Deus, seu povo amado. E Deus sempre quis cuidar deles e mantê-los a salvos de seus inimigos. Mas aqui, em Zacarias 13, versículo 7, vemos que quando esta pessoa, este pastor que cuida das ovelhas, é ferido ou atingido, então o povo de Deus das ovelhas, os israelitas, serão dispersos. Agora, para descobrir quando eles perderam sua nação e quando eles foram dispersos, precisamos ver quem é o pastor e quando ele foi morto. Bem, olha o que Jesus diz em João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então fica claro que Jesus se identificou como o pastor que o Antigo Testamento disse que seria morto, ok? E também observe que Jesus disse na última ceia, quando se aproximava o tempo dele morrer. Mateus capítulo 26, versículo 31. Então Jesus lhes disse: nesta mesma noite todos vocês cairão por minha causa, pois está escrito: eu golpearei o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. E assim, Jesus novamente se identifica como esse pastor. Bem, o profeta Zacarias diz que quando o pastor for morto, o povo de Deus, as ovelhas, será disperso, ok? Elas vão ser espalhadas. Mas espalhados de onde? Do lugar que sempre queriam estar: Jerusalém. Você vê, isso aqui é uma profecia que foi cumprida na história. É uma profecia que ninguém poderá negar, porque na época de Jesus, israelitas eram um povo judeu que estavam seguros em Jerusalém. Eles tinham o seu templo e eles estavam em paz estando na terra de Israel. E ninguém jamais previu que um dia eles perderiam tudo isso. Mas o impossível aconteceu depois que Jesus, o pastor, foi morto. Ninguém poderia sequer ter imaginado isso, mas a história mostra e comprova, como vocês já devem ter visto no meu primeiro vídeo sobre a profecia de Jonas, onde comprova que 40 anos depois da morte de Jesus, Jerusalém e seu templo foram destruídos. Depois disso, depois de sua morte na cruz, começou a dispersão do povo de Deus, a dispersão do povo judeu. E este evento foi tão grande, tão catastrófico, que os historiadores deram nome a ele como a diáspora judaica. A diáspora judaica se refere quando o povo judeu foi removido de suas terras e levado cativo pelas nações. Agora, a coisa surpreendente é que Zacarias não apenas disse que o povo de Deus seria disperso depois que o pastor fosse morto, como também o próprio Jesus profetizou isso. Olha o que ele disse em Lucas. Ok, então Jesus estava com seus seguidores e ele estava deixando eles saberem que um dia, o templo de Jerusalém seria destruído. E aqui ele está prestes a deixar eles saber o destino do povo judeu depois que isso acontecer. No capítulo 21, versículo 24, ele diz: eles cairão pela espada
e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Então ele diz isso: e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se cumpram. Isso aqui é tão tremendo, porque ele diz aqui que depois que ele for morto e Jerusalém cair, o povo judeu será levado em cativeiro por outras nações, e ele diz que muitos deles serão mortos. Então ele diz: Jerusalém será controlada pelos gentios que não são judeus, até que o tempo determinado viesse para os judeus, para que eles recuperassem suas terras. Pois bem, então você acha que Jesus e o profeta Zacarias estavam certos? Que o povo judeu se dispersou de sua terra natal e enfrentou a perseguição? E Jerusalém foi tomada pelos gentios após a crucificação? Bem, olhemos então o que aconteceu. A palavra de Deus é poderosa. O livro de Zacarias dizia que quando o pastor, o homem próximo de Deus, é morto, as ovelhas serão dispersas, ok? E vemos que a história se desenvolveu exatamente como Zacarias predisse. Jesus foi morto no ano de 30 DC e 40 anos depois, no ano de 70 DC, Jerusalém foi destruída. E em seguida, o povo de Israel foi levado cativo e depois eles foram espalhados entre todas as nações do mundo. Isso não é coincidência. Isso é pura profecia. Agora, no último vídeo, também vimos como o Antigo Testamento também previa que Jerusalém seria destruída pelos anos após a morte de Cristo. Isso foi cumprido no ano de 70 depois de Cristo. Então, se você não viu esse vídeo, também não deixe de ver, porque ele é bem interessante. Como você viu, tudo isso é incrível. Você pode, se você quiser, concluir que tudo isso é coincidência, ou que a palavra de Deus é extremamente poderosa. Porque é absolutamente alucinante exatamente como foi predito depois que o povo de Deus rejeitou e matou seu filho, o pastor, que eles foram banidos de Jerusalém e depois levados prisioneiros por todas as nações, como disse as Escrituras. E evidências arqueológicas como os manuscritos do Mar Morto provam que tudo isso foi escrito no Antigo Testamento. Todos esses escritos proféticos foram escritos centenas de anos antes de Jesus vir ao mundo.
E então, o que acabamos de ver aqui são duas grandes profecias que foram cumpridas. A primeira foi que o povo judeu seria disperso de sua terra depois que Jesus, o pastor, for morto, e vimos isso. Isso começou no ano de 70 depois de Cristo. E a segunda profecia, que se torna ainda muito mais profunda, porque ela nos diz a hora exata em que Deus os ressuscitaria, eles devolveria sua terra. Ok, então vamos voltar para o capítulo 6 de Oséias, como se lê. Oséias capítulo 6, versículo 1 e 2. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. E ao terceiro dia, nos restaurará para que vivamos em sua presença. Ele diz que depois de 2 dias, o povo judeu seria ressuscitado, certo? Agora lembre-se, quando a Bíblia menciona a profecia de dias e de números, estão frequentemente sendo mencionadas em códigos proféticos. No último vídeo, vimos um exemplo claro de como os 40 dias no livro de Jonas representavam 40 anos no futuro, como também na profecia das 70 semanas do livro de Daniel. Bem, é importante ter em mente que isso aqui também é um código profético. E nós vemos a solução para este código em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, que se diz: com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. E também em Salmos 90, versículo 4. 1000 anos à sua vista é como um dia que acabou de passar. Isso é interessante porque sabemos que Deus vive numa eternidade que é uma dimensão sem começo nem fim. Portanto, nossos dias de 24 horas são realmente irrelevantes para o espaço de tempo de Deus. Então, quando diz que um dia para Deus é 1000 anos ou um milênio, devemos entender que aqui Pedro está se referindo a um código profético do Antigo Testamento. Você vê com profecia que o cronograma dos eventos tem um cumprimento literal na história do Antigo Testamento. Mas para ver como algo que aconteceu se relaciona com o cumprimento do futuro, você tem que usar o código profético. No livro de Jonas, vimos que o código de um dia é igual a um ano e que fica claro como a coisa toda previa exatamente quando o templo seria destruído no ano de 70 DC. Bem, aqui um dia é igual a um milênio ou 1000 anos, ok? Então, entendendo isso, vamos reler a profecia de Oséias. Oséias capítulo 6, versículo de 1 a 2. Depois de 2 milênios, ele nos ressuscitará e no terceiro milênio nos levantará para que possamos viver em sua presença. Você vê que o profeta estava dizendo que a nação israelita seria revivida não em 2 dias literais, mas em 2 milênios, ok? Em 2000 anos. Um dia para Deus é de 1000 anos. Então vamos ver se essa profecia foi cumprida na história, ok? Bem, em primeiro lugar, a maioria dos historiadores concorda que Jesus foi crucificado no ano de 30 DC. E no ponto de sua crucificação, vimos que esse é o ponto em que o pastor foi atingido quando a perseguição começou, quando eles perderam sua nação. Então, em 30 DC, foi marcado o início de sua queda. Então, se você adicionar 1000 anos ou um milênio acima de 30 AD, você chegará ao ano de 1030 DC. Correto? Então, a partir do ano 30 depois de Cristo até 1030, nós temos a concretização de um milênio ou um dia profético depois que eles foram espalhados. Correto? Bem, eu gostaria que você começasse a prestar muita atenção a partir de agora. Porque a profecia disse que seria depois de 2 dias que eles seriam ressuscitados. Então, se contarmos de 1030 e adicionarmos mais 1000 anos em cima, iremos parar no ano de 2030. Ou seja, teremos aqui o segundo milênio profético. Agora lembre-se o que Oséias disse, que depois de 2 dias
eles serão ressuscitados. Mas, no terceiro dia, eles serão levantados para viver em sua presença, para viver na presença de Deus. Então, quando esse terceiro dia começa? Bem, então sabemos que do ano de 1030 a 2030 seria a concretização desse segundo dia, correto? Então, o terceiro dia é de 2030 DC a 3030 DC, certo? Bem, ele diz que no terceiro dia eles serão levantados para viver em sua presença, que começa então no terceiro dia a partir do ano de 2030. Porém, antes disso, ele diz que no segundo dia eles seriam revividos. Então vamos montar o quebra-cabeça. Aqui diz que no terceiro dia eles seriam levantados para viver em sua presença, na presença de Deus. Mas antes disso, no segundo dia, correto? Seria quando a nação deles seria reanimada ou revivida. Bem, se esta nação já foi reanimada, se isso realmente já aconteceu, deveríamos ser capazes de olhar e vê-lo em algum lugar perto do terceiro dia, mas no segundo dia devemos ver na história onde a nação de Israel foi revivida. Correto? Bem, a história nos mostra que depois de centenas de anos sendo dispersos, abusados e banidos de Israel, que surpreendentemente o povo judeu encontrou vitória contra seus inimigos e sua nação. A terra de Israel foi revivida e restabelecida no ano de 1948. Bem, talvez você ainda pergunte do porquê isso ser tão significante. Porque 1948 está na última parte do segundo dia, mas está também antes do início do terceiro dia profético. Entende? A profecia é tão precisa que até os tempos e datas se alinham com a história. Veja isso. Meanwhile, on May 14th, 1948, the new government headed by David Ben-Gurion is installed in Tel Aviv. Thus, for the first time since the Roman legion destroyed Jerusalem in the year 70 AD, the Jewish people have a nation of their own. Thus, history was made as the Jewish state of Israel was born. Conceived in strife and weaned on violence, Israel has flourished to become a constructive voice in world affairs. Her flag became a symbol of hope in a troubled world. Os profetas do Antigo Testamento predisseram que depois do ano de 30 DC, quando o pastor for morto, que o povo judeu seria dispersos e levados cativo pela nação. E nós vimos que isso aconteceu. Então, previu que depois de 2 dias, mas antes do terceiro dia, seriam revividos. E foi o que aconteceu no ano de 1948. Bem, adivinha o que mais? Até a data do ano de 1948 tem um significado dentro da Bíblia. Porque se você estudar a cronologia da Bíblia, você descobrirá que Abraão, o pai do povo judeu, nasceu exatamente em 1948 anos depois que Deus criou Adão. Como você vê, não apenas o código profético de um dia, equivalente a 1000 anos, mostra o milênio que Israel seria revivido, como também até mesmo o ano exato de seu revivamento. Um belo simbolismo no nascimento de seu pai Abraão, e tudo encaminha para isso.
E é por isso que eu não gasto muito tempo tentando provar que existe um Deus. Porque mesmo que eu provasse que existe um Deus, muitas pessoas então perguntariam: ok, mas quem é este Deus? Você pode agora provar a identidade desse Deus? Quem é ele? Então, ao contrário, Deus chamou alguns para simplesmente revelar profecias. E a mim para reproduzir este material para que o Brasil possa ver que as profecias são reais e ver que tudo que a Bíblia mencionou que ia acontecer, aconteceu. Tudo foi claramente cumprido ao longo da história. Então, está bem claro que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Three days after the battle for Jerusalem, the war was over. In just 6 days, Israel had won a stunning victory against 3 different enemies. And on the 7th day, a ceasefire was imposed. Bem, ainda não terminamos. Espero que você esteja em um assento confortável, porque temos muito mais pela frente. Bem, então aqui diz que depois de 2 dias, eles seriam revividos. Vemos que isso aconteceu no ano de 1948, no segundo milênio ou no segundo dia depois que Jesus foi crucificado. Mas agora observe o que Oséias também diz. Oséias capítulo 6, versículo de 1 a 2. No terceiro dia, eles serão levantados para viver em sua presença. Você vê? O completar do terceiro dia ou terceiro milênio desde que Jesus morreu na cruz ainda não chegou. O terceiro dia desde a morte de Jesus na cruz começa em algum lugar por volta do ano de 2030. E esse terceiro dia vai durar por quanto tempo? Bem, vai ser igual aos outros dias, por mais 1000 anos, pois um dia é como 1000 anos, correto? Agora eu te pergunto uma coisa. Na segunda vinda de Jesus, quando ele voltar, por quanto tempo ele prometeu que governará nesta terra? Sim, foi exatamente como você pensou. Exatamente por 1000 anos. O reinado milenar. E quando ele retornar, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele levanta ou ressuscita aqueles que estão esperando por ele. E eles então viverão em sua presença. Note que no livro de Oséias diz que no terceiro dia eles serão ressuscitados para viver em sua presença. Uau! E quando isso vai acontecer? Quando Jesus vier como rei messiânico para governar as nações de Jerusalém. Agora preste muita atenção. As Escrituras diz claramente que ninguém sabe o dia ou a hora de seu retorno.
Então, é por isso que eu não sairei gritando por aí que temos apenas mais 2, 5 ou até mesmo 10 anos pela frente até a data exata de quando Jesus vai voltar. Ou até mesmo dizer quando que isso poderia acontecer. Eu me hesito em fazer ou falar coisas desse tipo. Porém, uma coisa eu preciso lhe dizer. Baseando-se nas referências bíblicas dadas por Jesus de coisas que aconteceriam nos últimos dias, exemplos das catástrofes globais nos dias de hoje, também como importantes acontecimentos nas terras judaicas, incluindo o nascimento do bezerro vermelho, o povo judeu dizendo que o Messias deles já está por vir, possibilidades da reconstrução do terceiro templo de Salomão em Jerusalém, e muito mais coisas que estão acontecendo e acontecendo de uma velocidade tamanha. Eu lhe digo claramente que a temporada para a colheita final já está muito, mas muito próxima.